foi feito pela moça. Liminal Land não é um parque temático comum, porque quando alguém vai em uma das atrações, eles não voltam o mesmo. Uma das primeiras vítimas foi uma mulher chamada Lina Sorenson. Ela tinha 44 anos e era uma professora do ensino primário. Em um inverno de 1984, ela decidiu levar a classe dela para um passeio no Liminal Land. Então ela decidiu levar os alunos para uma sala de jogos chamado Paradise Playroom. A Lina ficou nessa sala por 7 minutos, até que de repente ela saiu do lugar pela saída dos fundos. As crianças foram deixadas sozinhas por 8 horas e ninguém nunca percebeu que ela saiu. O corpo da Lina foi descoberto algum tempo depois em um pedaço de terra abandonado atrás do parque Liminal Land. A foto a seguir é uma ilustração da estrutura facial depois que seu corpo foi recuperado. Essa mulher ficou dias no fundo da piscina pública com todo mundo usando e ninguém percebeu. Essa daqui é Mary Joseph e em 2011, lá nos Estados Unidos, ela foi junto com o filho de uma amiga para uma piscina pública para eles brincarem. O menino, que tinha 9 anos de idade, desceu o toboágua e Mary foi logo atrás. Inclusive, câmeras de segurança pegaram esse momento. Nas filmagens, a gente pode ver que Mary, depois de descer o toboágua, levanta para pegar um pouco de ar e desce de novo. Só que ela nunca mais volta para cima. O menino, então, vai até o salva-vidas avisar ele que Mary tinha sumido e o salva-vidas falou que iria procurar ela, só que ele nunca foi. Tinha muitas pessoas usando essa piscina, só que como vocês podem ver, a água estava bem suja, bem turva e não dava para ver o fundo. 2 dias se passaram e a piscina continuava aberta e várias pessoas iam lá, nadavam lá o dia inteiro e ninguém percebia que Mary estava lá no fundo da piscina. Todas aquelas pessoas estavam nadando em cima do corpo de Mary e ninguém sabia de nada. Mary só foi encontrada quando 2 meninos decidiram pular a cerca da piscina para nadar quando ela já tinha sido fechada. Enquanto eles estavam nadando, eles viram o corpo de Mary, que já tinha começado a boiar devido aos gases que são produzidos durante a decomposição. Esse parque aquático fechado esconde segredos mortais. Esse é um parque aquático de Ohio que foi palco de histórias aterrorizantes, desde aparições sobrenaturais até problemas graves com a água do parque que custaram vidas. O parque era famoso pelas atrações internas, era o único parque coberto da cidade, então ele era perfeito para o inverno, mas ele também era famoso por coisas que ninguém esperava que ele seria. Visitantes relatavam sintomas graves como febre e confusão mental depois de nadar nas águas dessas piscinas. Uma bactéria perigosa pode ter sido a culpada, que é a Naegleria fowleris, conhecida como ameba comedora de cérebros. Não foi só isso, relatórios de manutenção apontaram níveis inseguros de cloro e problemas de manutenção, que transformaram as piscinas em verdadeiros riscos para a saúde das pessoas que ali frequentavam. O parque também ficou conhecido por relatos de fenômenos paranormais. Muitas pessoas afirmaram ouvir vozes e ver figuras sombrias nos corredores do parque. O parque foi fechado em 2016 depois de inúmeras violações de saúde e segurança. Ele representava muito risco para a população. Essas foram as últimas imagens do parque antes do incêndio que atingiu a parte residencial do hotel em 2024. Ninguém sabe qual que é a origem do fogo, mas ele destruiu boa parte da estrutura e os bombeiros levaram dias para conseguir apagar esse fogo. Hoje o local abandonado é visitado por muitos exploradores que querem entender o que aconteceu ali. Como é que um local de diversões onde todas as crianças sonham em visitar se torna em local maldito? No dia 27 de julho de 1993, a Cristina Caldas, de 9 anos, tinha ido ao parque com sua família quando, em um certo momento, eles a perderam de vista. Quando os portões do aquaparque haviam se fechado, eles ainda não sabiam do seu paradeiro. A família e as autoridades colocaram todas as hipóteses, incluindo a de rapto, então foram divulgadas sua foto em cartazes. 48 horas depois, outro desaparecimento, dessa vez Frederico Mendonça, de também 9 anos, cujo pai era um emigrante que tinha ido a Portugal para curtir as férias e queria agradar o filho fazendo uma visita ao parque aquático. Seria apenas uma terrível coincidência? Na madrugada do dia 30 de julho, após buscas sistemáticas, os 2 corpos das 2 crianças foram encontrados. Eles tinham sido sugados por 2 tubos diferentes que não tinham rede de proteção. As 2 mortes tinham ocorrido não naqueles tobogãs que eram inclinados, mas sim na piscina mais inofensiva que tinha no parque. A notícia do aparecimento dos corpos foi recebida com revolta pelos populares que se envolveram no protesto violento. O processo judicial interposto pelos pais das vítimas arrastou-se por quase 10 anos nos tribunais.
mas também terminou da forma esperada. Os administradores e técnicos do parque aquático foram acusados de homicídio por negligência. Vocês estão vendo alguma coisa muito estranha nessa foto aqui? Não sei se vocês sentem alguma coisa estranha, mas de qualquer forma essa daqui é a Casa Amarela ou a Casa Triângulo e supostamente essa foi a casa que inspirou o filme O Grito, mais a versão, né, lá do Japão. A casa fica localizada em Haiti, que é uma pequena cidade, e dizem que essa história toda começou através da morte de uma família. E existem várias versões de como esse evento teria acontecido. Uma das versões conta que o pai acabou se viciando em jogos e por conta disso perdeu todo o dinheiro que a família tinha e por causa disso todos eles tiraram a própria vida juntos. Já outra versão diz que o pai perdeu todo o dinheiro que ele tinha em jogos, mas a mãe acabou enlouquecendo e daí tirou a vida de todo mundo. E uma última versão diz que, na verdade, a família morreu em um acidente de carro, mas o pai foi o único sobrevivente e acabou tirando a vida dele, né? Acabou se desvivendo ali dentro da Casa Amarela. De qualquer forma, uma família supostamente teria morrido nessa casa e depois disso, mais eventos estranhos começaram a acontecer. Porque antes disso, já existia um rumor que ela teria sido construída em cima de um cemitério antigo e que eles não fizeram nenhum tipo de ritual para apaziguar as almas que estavam ali naquele cemitério e por conta disso elas meio que ficaram revoltadas. Dizem que depois da família ter, enfim, tirado a própria vida, enfim, depois dessa ocorrência ter acontecido, alguns policiais foram até o local e um deles teria enlouquecido dentro da casa e ele acabou se internando e um outro policial também teria passado super mal. Inclusive, existem várias ocorrências de policiais que foram até essa casa justamente porque ou ela era invadida por adolescentes curiosos que queriam ver a casa pessoalmente, ou então pessoas, né, outras famílias que moraram lá e que ligavam para a polícia porque achavam que a casa estava sendo invadida. Depois desses ocorridos todos, né, a casa acabou sendo ofertada por um valor bem abaixo do mercado e aí ela acabou, né, sendo comprada por várias famílias, mas ninguém conseguia viver lá por mais de um mês, por mais de semanas, porque existiam relatos de vários tipos de coisas diferentes. Como, por exemplo, dizem que quando você ligava o chuveiro, às vezes saía uma água vermelha que parecia que estava saindo sangue de dentro do chuveiro. Também havia muitos relatos acerca de risadas, de sons de passos, de conversa que vinha da casa, principalmente do segundo andar. Então dizem que o segundo andar era o mais mal assombrado de toda a residência. Existe relato também de uma senhora que era vista na varanda do segundo andar. Também existem relatos de crianças que eram vistas no segundo andar, assim como existe um relato de uma mulher específica. Existem também relatos de uma mulher bem parecida com a do filme mesmo, que aparecia por ali e meio que deixava as pessoas muito assustadas, né? Também, né? Se eu visse uma coisa dessa, eu também estaria assustada. Além dos famosos efeitos poltergeist, né? Que são aqueles efeitos que não podem ser explicados pela física, portas que abrem sozinhas, sons inexplicáveis, luzes que acendem sozinhas, janelas que abrem sozinhas, objetos que se movem de lugar. Isso tipo era rotineiro ali na Casa Amarela de acordo com as lendas. Inclusive, né, tem uma história que é conhecida, né, de um policial que teria entrado na Casa Amarela porque alguns adolescentes teriam invadido esse local e nisso, né, poucas horas depois ele descobriu que a filha dele, que até então era uma pessoa super saudável, faleceu e ele falou no relato dele, né, que ele teria visto uma mulher com essa aparência na casa e que ele não tem como afirmar isso, mas ele acha que a casa tem a ver com a morte da filha dele, porque dizem que a filha estava expelindo um líquido preto da boca. Houve 2 tentativas de fazer programas de televisão ali nessa casa. Uma dessas tentativas foi de levar uma médium que era bem famosa ali no Japão, chamada Jibo Aiko. No entanto, essa médium se recusou a gravar esse programa porque ela falava que a energia nessa casa era terrível, que enfim, era um local terrível, amaldiçoado, então ela se recusava a pisar naquele local. Inclusive diziam, né, que se você pisasse nessa casa, você estava automaticamente amaldiçoado pro resto da tua vida. E também tentaram, na verdade não só tentaram, gravar um episódio nessa casa, só que nunca foi ao ar. Era um programa que ele já fazia episódios sobre locais mal assombrados e tal, mas nunca explicaram o porquê, não se sabe até hoje por que esse episódio não foi ao ar, ele simplesmente foi arquivado e até hoje esse canal de televisão se recusa a transmitir esse episódio. De qualquer forma, se tudo isso é lenda ou não, a gente nunca vai saber, porque a casa foi demolida em 2015 e hoje em dia é um estacionamento.
Ao contrário de muitos outros casos sobrenaturais que eu já contei aqui, esse não tem muitos nomes envolvidos, assim, pra gente ter uma certeza de absolutamente tudo. São mais lendas que acabaram ficando conhecidas ali na região e na história japonesa sobrenatural. Mas me contem, vocês já tinham ouvido falar sobre essa casa?